Olá, estamos de volta a mais um podcast do CRO Talks e hoje nós estamos recebendo aqui na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional as meninas da ROF. Nós estamos aqui, na verdade, com a doutora Janaína, a doutora Graça e a doutora Candice. Tudo bem, meninas? Ótimo. E aí, o que vocês estão achando desse congresso, da segunda semana de Tiradentes? Conta pra gente. O evento tá maravilhoso, né, meninas? As palestras excelentes, realmente. Network muito legal. Superando as expectativas, né? Muito bom mesmo. E é sempre bom encontrar, né, os amigos, colegas da ROF e colegas de profissão. Então, assim... É um intercâmbio. é muito bom, né? A Que gente bacana. volta pra casa mais feliz. Com certeza. Bom, mas eu não apresentei vocês, né, assim, profissionalmente, porque eu deixei para cada uma falar um pouquinho, né? Então, vamos começar aqui, doutora Janaína. Se apresente um pouquinho pra gente, doutora. Então, eu sou a Janaína Rugani, eu sou ortodontista, especialista em harmonização facial, trabalho com harmonização já há quase 8 anos. Fui uma das primeiras a ter o título, né, de especialista em harmonização quando eu comecei lá na FAIP, fui a primeira turma. Sou professora de harmonização e hoje eu sou coordenadora clínica junto com as minhas amigas e a amiga Kelly, que não pôde estar aqui, coordenando lá a parte clínica da especialização da FAIP BH, do querido coordenador Tovar Fonseca. E eu e as meninas também, nós fazemos parte da comissão técnica do CRO de harmonização facial. E agora a doutora Graça? Então, sou Graça Lucas, né? Sou da cidade de Timóteo. A minha vida acadêmica começou em Valadares, sou ortodontista e eu senti a necessidade de ir mais além. Me encontrei dentro da harmonização, que é uma área que eu amo, de paixão. Fiz minha especialização na FAIP BH, coordenada pelo Tovar, né? A Janaína foi minha professora na época e hoje a gente está junto na coordenação lá, na especialização, junto com a Candice e com a Kelly, que não está aqui também. E é isso, a gente ama simplesmente o que faz, né? E a gente faz parte da Câmara Técnica. E juntas, né, a gente está aí quebrando obstáculos, tentando fazer cada vez melhor essa harmonização que a gente ama de paixão. Doutora Candice? Minha história também é parecida. Eu sou ortodontista, minha primeira especialização é orto. Sempre gostei demais da ortodontia, mas eu me descobri na harmonização. Eu sou uma apaixonada, eu amo o que eu faço. A gente abre mão de muita coisa. Sou de Governador Valadares. Também fiz a especialização junto com a Graça. A doutora Jana também foi minha professora. Que bacana! E estamos juntas hoje na coordenação lá da FAIP, junto com a Kelly. E a gente realmente ama o que a gente faz. Isso aqui é uma diversão para nós. É muito trabalho, mas a gente ama. A gente trabalhar com, né, amando o que a gente faz é muito gratificante. Muito. E ainda mais eu fico pensando em vocês nessa área, porque não é só embelezar, mas também resgatar a autoestima de muita gente. Com certeza. Como diz o professor Nelson Maurício, que palestrou agora, você muda vidas. Com certeza. Muda vidas. A gente talvez não tenha noção do quanto a gente muda vidas, mas acho que todas nós já fizemos procedimentos onde o paciente... Eu tenho uma paciente de lipo cirúrgica de papada faz 1 mês e meio que ela chora de alegria. Ela vai lá no consultório, ela chora, me abraça. Você mudou minha vida. É Eu muito acho que gratificante. Acho que até por isso que a gente ama tanto o que a gente faz. Nossa história é bem parecida em relação a isso. Realmente é muito amor que tem que colocar, né? Que aquela pessoa ali, como diz o outro, vocês realizam sonhos, né? Exatamente. E aí a gente fala um pouquinho de muitos, né, profissionais e pessoas também que recorrem à harmonização para poder realizar um sonho e muitas vezes também tem os insucessos, né, na profissão da área. Então, essas pessoas, o que vocês diriam para essas pessoas que têm vontade de procurar, né, um especialista da ROF, para poder fazer alguma mudança, que vai se sentir bem, mas também os cuidados que a pessoa, quando decide, ela tem que ter antes de procurar um profissional. Quais seriam esses cuidados essenciais?
primeira coisa que eu acho, né? A pessoa que quer procurar alguém para fazer algum procedimento, ela tem que fazer uma consulta, uma avaliação e ter segurança, né? Com o profissional que ela buscou fazer esse tratamento. E o próprio profissional também, ele passar essa segurança para o paciente e mostrar para ele, porque às vezes os pacientes nos procuram e acham que vai mudar a vida dele, né? Que a gente vai fazer assim, vai fazer com que ele rejuvenesça aí 20 anos, 10 anos. E as coisas não são dessa forma. Por isso que a gente pensa muito nessa questão de gerenciamento do envelhecimento, por isso a importância dessa associação de técnicas. Não é isso, Janaína? Isso mesmo, Graça. Né, Candice? Isso mesmo. Né? É porque assim, a linguagem da gente é bem parecida, sabe? E a gente tem muito cuidado com o que a gente entrega para o nosso paciente. E eles muitas das vezes vêm com a expectativa muito alta. E porque essa questão também que a gente vê hoje de redes sociais, elas vendem muita ilusão, né? Influenciam demais. Influencia muito. Não tem gente que chega lá e fala assim, ai, eu quero a boca da Angelina Jolie. Isso. E aí a gente tem uma anatomia que a gente precisa de respeitar e cada um tem a sua individualidade, não é isso? Aí que entra uma odontologia consciente, né? Exatamente. O próprio envelhecimento a gente não passa para o paciente porque a gente tem limitações. Né? A gente respeita essas limitações, respeita o nosso paciente e a gente passa para ele uma coisa que a gente... Claro que corpo humano, né, não é uma matemática, mas a gente só passa o que é possível realmente entregar. O paciente fica feliz, não fica frustrado, o profissional não fica frustrado. Então isso a gente passa muito, tanto para os pacientes quanto para os alunos também. E eu vejo muito assim, essa pergunta que você fez, tanto de paciente como de nós profissionais. Igual a Graça falou da rede social, o paciente tem uma expectativa, mas ele também tem que ter o cuidado com os profissionais nas redes sociais, porque hoje existe muito um exagero. Né? Então, às vezes, o profissional talvez não é aquele que entrega muito, mas há um exagero em mídia, em marketing. Então, assim, o que eu acho para o paciente é uma conversa com o profissional, é sentir como ele vai lidar ali na consulta, explicar. Eu falo que o antes e depois não é apenas um book para você postar na rede social. É para o profissional pegar os casos e mostrar. Eu falo que é quase uma aula, uma consulta. Uma aula. Né? E para o profissional, eu falo isso muito, né, para os alunos, olha, a consulta é uma aula. Então, doe um tempo, explique, se precisar, monta uma apresentação do caso, mostra. E isso também é importante na venda. Vários pacientes que às vezes foram no meu consultório para comprar 1 ml, vim comprar uma seringa, é assim, né? Eu fiz um planejamento, a conversa, você monta um antes e depois e explica. Que você fica lá meia hora, 40 minutos, 1 hora. O paciente... ele muda a cabeça dele, ele sente confiança e fala, olha, eu vou fechar, eu nem imaginava isso, eu vou fechar. Então, para o profissional também é importante isso. É a confiança. É a confiança. Porque a gente tem hoje, eu penso que a gente tem 2 tipos de paciente. Aquele que chega sabendo o que ele quer e ele estudou antes. O paciente hoje ele procura, que a gente tenha onde procurar a informação. A internet está cheia de informação, né? E aí ele consegue, você consegue ter uma consulta interessante com ele e chegar num planejamento legal e que ele consegue entender. E tem aquele paciente que chega achando que ele vai colocar botox e ele vai sair de lá lisinho, com a pele linda, maravilhosa. Então a gente tem que conseguir refinar isso aí pra gente conseguir chegar num resultado que satisfaça o paciente. Trabalhar bastante. Porque é muito subjetivo, né? o que a gente oferece pro nosso paciente. É função nossa, é função a gente do não profissional. sabe, a gente não sabe realmente o que ele espera. Né? E é função nossa do profissional passar pro paciente aí que a harmonização não é uma mágica, é uma construção. Então ele vai para fazer um botox, uma seringa de preenchedor, a gente vai explicar para ele hoje. Mais do que nunca, a gente já trabalha assim há muito tempo, mas a gente vê que todas as palestras, o foco hoje é o quê? Uma harmonização natural. Um resultado que você vai estar bem para a sua idade, né? E 99,99 dos meus pacientes querem isso, dos nossos pacientes querem isso. E aí que a gente trabalha, na associação de procedimentos. Para a gente conseguir isso, a gente precisa o quê? Sempre associar os procedimentos. Outra coisa muito importante também é quanto à qualidade dos produtos injetados,
Com certeza. Porque uma vez que injetou ali, ele tem, como diz outra pessoa, se olha no espelho e fala, nossa, estou muito exagerada, não era assim que eu queria. E para desfazer aquilo? Hoje a qualidade dos produtos são muito boas. É difícil você falar assim, nossa, esse ácido hialurônico é péssimo. Há uns anos atrás, tinha menos opções e realmente algumas marcas que não eram tão legais, mas hoje a indústria da estética cresceu muito. Então hoje você tem uma gama de materiais que estão à disposição, que eu acho que hoje é difícil você falar assim, esse produto é ruim. É difícil a gente falar isso. Então eu vejo assim a qualidade dos produtos hoje muito superior a anos atrás, com mais indicações, né? Sim. E quanto à quantidade, eu acho que isso aí tem a ver com planejamento mesmo. A expertise do profissional. E quando se trata de ácido hialurônico, tem como reverter. A gente tem uma enzima que é a hialuronidase que reverte se o paciente não gostar. Diferente dos bioestimuladores que a gente tem limitações, né? Falando em bioestimulador, nós vamos começar agora, né? A gente pode dizer que fios de PDO é um bioestimulador? Podemos dizer sim. É um bioestimulador sólido, né? Que a gente fala que ele é um sólido e a gente tem o líquido, que são os demais que nós vamos falar a respeito também. Tudo que o seu organismo induz uma resposta, no caso favorável, que é o colágeno, é estímulo de colágeno. Se tem um material que é bioestimulador, é porque ele é compatível com o organismo, bio. Certo. E o fio de PDO, entre outros, eles são totalmente compatíveis com o nosso organismo, então eles são bioestimuladores sim. As indicações que são muito diferentes, né? Depois a gente vai falar um pouco. Então, doutora Candice, então fala pra gente aí, quando utilizar o bioestimulador ou fios de PDO? Vai depender muito do paciente, né? Não existe regra, cada planejamento é único. Então, por exemplo, se chega uma senhora de 70 anos que nunca fez um procedimento, magrinha, tem aquela pele muito fininha, fala, olha, doutora, eu quero colocar uns fios para eu fazer um lift. Na verdade, se a espessura dérmica, a pele está muito fininha, talvez seja indicado, antes de fazer o fio, a gente fazer um bioestimulador de colágeno para aumentar a espessura da derme, a resistência mecânica da derme, porque a gente vai ter um resultado mais natural, mais efetivo, e a gente foge aí também de possíveis intercorrências que possam vir a acontecer. Ah, sim, certo. Exatamente. E para o tratamento dessa pele, né, mais flácida, por exemplo, a indicação então seria bioestimulador ou fios de PDO? Ou seria a análise aí primeiro de injetar mais colágeno para estar uma pele mais preparada, né, para receber? Depois disso seria o quê? Então, é o que a Candice falou. Quando você tem uma pele flácida, a primeira indicação não é utilizar os fios de PDO, né? Que são principalmente os fios de tração, porque você tem uma espessura dérmica muito fina. Você tem que aumentar essa espessura dérmica para evitar uma superficialização de fios, para a gente evitar intercorrências. Então, primeiro a gente trabalha a bioestimulação com os bioestimuladores que tem no mercado hoje, né? Que tem excelentes opções, né? E aí depois a gente vem com os fios de PDO, que aí vai fazer um reposicionamento. E às vezes você tem outras terapias para incluir, por exemplo, igual a Candice e a Graça falaram, a pele está flácida, ela não está preparada para receber o fio. A maioria dos fios a gente trabalha na camada subcutânea, que é para levantar e reposicionar a pele. Sim. Só que às vezes o paciente também, além dele ter flacidez dérmica, ele não tem volume na face. Então às vezes você precisa tratar a pele, ganhar em qualidade, espessura, reposicionar, volumizar uma parte mais profunda do rosto, onde levanta, já ajudando esse reposicionamento. Sim. E depois utilizar os fios para fazer o final. Então hoje tudo é baseado na anatomia. A gente fala que é tridimensional, porque antigamente a gente enxergava a pele, fazia um preenchimento em suco, né? Era coisas mais, como que vamos falar, limitadas. Hoje a gente sabe que osso, pele, gordura, ligamentos, que hoje está muito em alta, os ligamentos que ajudam, né? Eles fazem essa sustentação. Nesse reposicionamento. Então, uma coisa só, igual a Candice falou, é a idade. Se é uma pessoa jovem, né, Graça? Um fio faz a função ali por si só, né? Agora, a pele mais madura.
né? E a Já é condição de cada paciente igual, né? Um paciente que às vezes é mais magrinho, um paciente que tem muito tecido, que tem muito peso, Sim, né? sim. Então, de acordo com isso daí que a gente vai fazer nesse E planejamento. existem pacientes mais jovens do que os, né? Que também precisa de fazer, porque tem uma questão. Pode ser uma pessoa bariátrica, por exemplo, que perdeu muito. a gordura, Isso, né? A pele fica mais emagreceu flácida. muito, Hábitos, então, o triatleta, que é aquele Sim. exemplo clássico que a gente vê que o corpo fica muito legal, mas assim como ele perde o subcutâneo do O corpo, rosto também Isso. fica, né? É muito individualizado mesmo o tratamento Justamente. hoje. Bom, e a gente pode, doutora Graça, associar aí fio de PDO, bioestimulador e ácido hialurônico na mesma sessão? E quais são essas vantagens? Sim, inclusive é o que a gente mais ama fazer, né? Essa associação, que quando eu faço reposicionamento, a pessoa desde que ela tenha uma qualidade de pele boa, né? Que a gente tem um tecido subcutâneo legal para a gente passar os fios, a gente faz o reposicionamento com os fios e faz pontos de sustentação para a gente ter um resultado muito mais harmônico e melhor e mais duradouro, né? A gente pode fazer essa associação tanto trabalhando com o ácido hialurônico quanto com os bioestimuladores, que a gente tem os bioestimuladores também que a gente faz volumização, que a gente tem a hidroxapatita de cálcio e o Elancê, que a minha amiga aqui ama de paixão. Né? Então a gente pode fazer essa associação e que dá um resultado maravilhoso. É o que a gente mais faz, não é isso? Exatamente. E também sabendo exatamente aonde vai colocar aonde vai colocar o outro. Sim. Não dá pra você fazer um mix ali sem saber aleatoriamente lógico que o não. que você tá fazendo. Numa região lateral, talvez você vai trabalhar um bioestimulador, mais pro centro da face um preenchimento. Isso. Então, assim, igual a Candice falou, é individualizado, né? Não existe receitinha de bolo. Então, aonde foi ali colocado os fios, né? Entra também, pode aplicar o ácido hialurônico? No mesmo local? Na mesma sessão? Sim. Quer falar? Quer falar, Candice? Pode falar. Então, quando a gente passa o fio, por exemplo, o fio de tração, onde eu coloquei aquele fio de tração, eu não vou entrar com ácido hialurônico na mesma sessão. Eu vou colocar em pontos estratégicos da face para eu fazer essa sustentação. Por quê? Porque aonde eu passei o fio, se eu entrar com ácido hialurônico, ele é hidrofílico, né? Então, se eu passar na mesma sessão, ele vai degradar mais rápido. Então, a gente evita passar, não passa, né? Na mesma sessão. A gente pode usar, mas em pontos estratégicos, igual a gente estava falando. Não no mesmo local que passou o fio. E, doutora Janaína, qual a importância, né, da associação dos bioestimuladores aos fios? Então, acho que a gente chega no mesmo resultado que a gente está falando, né? A associação do bioestimulador, eu tenho ele em dois objetivos. O bioestimulador, ou ele é diluído para tratar a flacidez, ou ele é usado, às vezes, alguns como preenchedor. Se eu tenho uma pele que está mais caidinha, um rosto, né, que já perdeu volume também, a gente sabe que os ligamentos, hoje a gente faz ligamentos verdadeiros, eles são dependentes do volume do osso para sustentar aquela gordura, principalmente do terço médio, que é onde deixa o rosto para cima. Então hoje, se eu sei que o fio vai depender de uma melhora da qualidade da pele e uma reestruturação ou com bioestimulador preenchedor ou ácido hialurônico, com certeza a gente vai associar. O que vai depender é qual é o momento que você vai entrar em cada camada. Sim, e quais são os tipos, né? O tipo de bioestimulador a usar associado ao fio de sustentação? Então, a gente tem algumas opções de bioestimuladores no mercado. O mecanismo de ação deles é semelhante. A grande diferença é o gel carreador. O que é isso? É porque o bioestimulador são esferas que a gente coloca em determinada camada, que vai causar aí uma resposta inflamatória subclínica e após essa resposta inflamatória, a gente vai ter recrutamento de células que vai formar o colágeno, né? O que acontece? A gente tem, por exemplo, o Sculptra, que o gel carreador é a água para injeção, e a gente tem também o Elancê e o Sculptra, vamos falar assim.
desculpa, o Elancê e a Eleva. Hidroxapatita. e a hidroxapatita de cálcio, que o gel carreador é a carboximetilcelulose, que é o que acontece, é um gelzinho mesmo. Então vamos falar que eu vou fazer uma volumização, eu vou esculpir um malar. É melhor eu esculpir um malar com água para injeção ou com o gel? Então aí a gente utiliza, vamos falar assim, essas opções que são gel. No caso, o Elancê, a hidroxapatita. Se eu quero bioestimular a face como um todo para melhora dérmica, eu faço a opção aí pelo Sculptra, que é a policaprolactona, ácido polilático, ou a gente pode também fazer uma diluição. Enfim, a gente precisa de saber o caso, ver o paciente para a gente individualizar e escolher qual é o melhor deles. É todo feito primeiro um estudo, igual vocês estão falando. E o legal dos Até bioestimuladores é chegar. que eles são versáteis. Aham. Sim. Eles são versáteis. E me diz uma coisa, como é que vocês veem aí esse avanço da ROF, né, no mercado? Assusta ainda um pouco ou ainda... Como é Não, que... aí eu, por Não, exemplo, pelo quando a contrário. gente começou, a gente fazia muito preenchimento Aham, com ácido hialurônico sim. e botox. Era o que a gente trabalhava. Preenchimento e botox. Agora hoje- já tem fios de PDO. Quais os outros? Bioestimuladores. Bioestimuladores, tem os laser hoje que estão vindo com Laser. vocês, né? Peelings hoje, Os peelings mais que, né, avançados. que a gente fala, que a gente tá falando aqui de bioestimulador, a gente trabalhando para injetar na camada subdérmica, Certo. ou no subcutâneo, ou no periósteo. Aham. Mas a gente tem que trabalhar também a pele, né? Porque A pele. que adianta uma face toda preenchida se a pele não tá bonita. Então a gente tem que trabalhar também na epiderme, né? E assim, a gente acabou de assistir uma palestra com o Dr. Nelson, né? Que é o, como diz, Top. o top dos tops. Ah, ele é maravilhoso. E aí mostra a importância que tem, né, a gente trabalhar essa pele, como que fica bonito. O que adianta você estar com a pele toda manchada se você não se cuidar? Então é isso. A gente tem que trabalhar em todas as camadas, por isso que o tratamento, hoje a gente fala em tratamento em camadas, né, em todas as camadas da face, em todas, para ficar bonito, né? E eu acho que todo esse avanço, essa tecnologia, essas novidades, não nos assusta. Porque a gente tá aí sempre procurando estudar, fazer curso, atualizar. Eu acho que nos assustam quando um profissional que às vezes vê aquela novidade e fica todo empolgado com Aham. aquilo, né? E quer apenas aprender momentaneamente sem ter um entendimento a longo prazo ou uma intercorrência, porque hoje tem lasers, tem N produtos igual os bioestimuladores que não conseguem degradar, mas que são, eu falo que é uma Ferrari para o paciente, um resultado maravilhoso. Então acho que o entendimento das novidades é o mais importante. Saiu um laser, você faz um curso, ok, vamos. Não é simplesmente ir fazendo, eu preciso estudar, saber como tratar uma intercorrência, saber como que funciona aquela novidade, eu acho que é bem... E outra coisa que eu acho que, assim, o que às vezes me assusta um pouco é a forma como às vezes as pessoas enxergam a harmonização. Que elas veem ele como, ai, vou resolver a minha vida, vou ficar linda, maravilhosa com uma vez só que eu for lá. E não é assim. E não é assim. Entendeu? Isso às vezes dificulta um pouco pra gente, vamos falar de novo nas redes sociais, Sim. né? Porque às vezes a pessoa vê aquele antes e depois, a gente às vezes tem até algum, sei lá, imediato, e o resultado imediato não é a mesma coisa que o resultado aí há 30 dias. Então, assim, por isso que a importância que a gente tem dessa questão da associação das técnicas. Não é um procedimento só, que dependendo da face daquele paciente, vai resolver, né? São muitas coisas. Às vezes eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela me tem um resultado maravilhoso, mas eu fiz muita coisa para chegar naquele resultado. Não é verdade? Se um paciente hoje fizer uma cirurgia plástica, hoje, reposicionar tudo, puxar, jogar fora e tal, se ele não fizer nada, se ele não estimular colágeno, se ele não manter, volta com menos de 5 anos, ele está todo danadinho novamente. Por isso que a harmonização, ela veio e ela chegou com tudo. Porque ela coloca, reposiciona camadas, né? Reposiciona gordura, reposiciona várias coisas que a cirurgia não faz.
né? Podemos e é super dizer que a interessante. harmonização hoje é a queridinha da odontologia? Não, é a nossa queridinha. É a nossa queridinha. É apaixonante, né? É apaixonante, que não deixa de ser apaixonante também os dentes lindos, né? Que eu Sim, acho que assim, não adianta você fazer nada e faltar um dente, né? É Forma verdade. Ter um dente, né? A saúde a bucal saúde bucal ela é essencial. extremamente importante. Justamente. Mas é empolgante, né? É empolgante. Para nós e para o paciente. Então, né? e o que vocês têm a dizer, igual por exemplo, a ROF tem destacado demais, né, dentro da área. E os recém-formados, tem muitos recém-formados que a gente escuta, né, no meio nessa área, falando, já vou terminar aqui a faculdade, vou fazer o curso de especialização em ROF. A procura está sendo muito grande. Com certeza. A gente vê isso lá na especialização, que cada vez mais as turminhas são de alunos que já saem da graduação e já procuram a especialização. Mas um ponto bacana que eu acho assim, e muito importante é quando o aluno graduando sai da faculdade, essa importância da especialização é muito grande para eles do que sair e fazer um curso às vezes de 2 dias, né? Certo. Um curso de 2 dias é um complemento. A especialização vai capacitar o aluno, né, a fazer procedimentos aí com segurança, a dar bons resultados realmente, não só prometer, a conseguir entregar bons resultados, trabalhando com segurança. É claro que assim, cada profissional vai de cada aluno. A gente vê muita gente, o pessoal está muito imaturo também. Isso que eu ia chegar ao ponto, imediatistas, muito imediatistas. imediatistas. Eu vou ganhar dinheiro com a ROF. Justamente. E não esquece as coisas não são especialidades. assim. E aí? É uma ilusão? Na verdade, não é um sonho assim, não. A gente tá aqui até hoje, a gente estuda muito, batalha muito, abre mão de muita coisa. Não é abrir mão. A gente tem um foco e a gente segue firme por esse foco. Mas não é um passo de mágica. Definitivamente não é. Como a gente já está há bem tempo, né, nessa área da especialização ali e tudo, um caminho. a gente consegue perceber a diferença das turmas iniciais para as que estão agora, né? Porque o jovem, ele é muito... Ele não tem... Como é que eu vou dizer? Paciência. Não é paciência, ele é mais assim, impulsivo, Sim. né? E assim, o que a gente prega muito, a grande importância de saber anatomia. Ela é a base para tudo que a gente trabalha na harmonização. Porque o que a gente vê aqui, mas imagina o que tem ali por debaixo dessa pele. Verdade. Que é o que a gente foca muito dentro da nossa especialização, é isso. Injetar é muito fácil. Colocar o produto é muito fácil. Saber fazer é muito fácil. É muito fácil. Não é difícil. A técnica não é difícil. Você entendeu? Não é difícil. O problema é saber onde você está colocando e o que aquilo ali pode gerar. Quais as intercorrências que pode vir a ter e como que você soluciona essas intercorrências. Porque um profissional despreparado, na hora que se depara uma intercorrência, e aí? Aonde ele vai recorrer? O que vai acontecer? A gente ajuda o pessoalzinho lá da Vocês devem especialização ter direto, vários mas... casos, né, de pessoas, me socorre aqui, porque eu não estou conseguindo resolver tal caso. Deve acontecer. Então, é um negócio assim que a gente preocupa muito, né, na especialização. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eles são mais corajosos, né? Sim, vai mais com coragem ali. E o interessante, óbvio que não são todos, né? Sim. Não, tem muita gente. Olha, a muita gente muito boa. que veio lá de trás, o conceito anatômico de faculdade é o conceito anatômico de ROF é um pouco diferente, porque nós dentistas a gente preocupava em músculo, inervação, né? A parte de ROF, ela tomou uma proporção anatômica tão assim maior de uns anos pra cá, porque igual eu falei, no começo a gente fazia um preenchimento de sulco, sabia que tinha um vaso, mas vamos na fé. Sim. Não é? Até o planejamento era limitado. Hoje, pelos artigos, vários anatomistas aí, tá aí o Sebastião Cotofano, é um dos maiores revolucionou anatomistas. Aí, né? Revolucionou praticamente
ele facilitou esse entendimento anatômico, né? Então a gente vê que a anatomia hoje, todo o planejamento que você vai fazer é baseado na anatomia. Se você sabe aonde você tem que colocar o preenchimento na camada certa, que vai levantar aquele tecido, que vai ajudar na sustentação do fio, se você sabe que a parte da pele é muito importante, não é fácil, eu gosto de tudo, mas a minha limitação é pele. É uma área que eu não domino. Então, se eu, que já estou há um tempo na ROF, não domino, sinto necessidade, e aí às vezes eu encaminho para as amigas e colegas. Então, talvez tem que ter também esse entendimento. A parte cirúrgica, eu sou ortodontista, eu não gosto muito da parte cirúrgica. Então, esse entendimento anatômico, de materiais e também o seu feeling. Não é? Não dá pra você, olha, eu não gosto de cirurgia, agora eu resolvi que eu vou fazer. Isso é importante ser sincera com você mesma, né? Reconhecer. E não é problema, ninguém vai ser o melhor em tudo. Eu sou boa nisso, naquilo. Nisso eu também não domino tanto, vou encaminhar. Então a anatomia hoje eu acho que começa na anatomia até pra você escolher o tipo de material e o seu planejamento. É igual a gente tem a área da harmonização, né? Que todo mundo tem certo receio, pelo menos a gente que está mais caminhando há mais tempo, região de nariz. Sim. Muitos chegam e acham que é simplesmente colocar, e não é. Isso aqui é uma área, assim, completamente complexa. Total. Total, que pode causar N problemas para o paciente. Então a gente tem que ter todos esses cuidados. E quanto mais a gente estuda, mais medrosas nesse sentido. A gente fica mais cautelosa. A gente respeita. Eu falo conscientes, mas conscientes. Exatamente. Né? Não vai se aventurar ali. Não vai. É isso. Então, doutoras, infelizmente nosso tempo... Nossa, passou rápido. Dá vontade de conversar muito tempo, né? Tem muito assunto. Não acaba. Não acaba. Né? Mas a gente quer agradecer a vocês aqui, viu, pela participação. Muito obrigada mesmo. Desejar sucesso aí na carreira de vocês. Mas antes de encerrar, cada uma, eu gostaria que falasse aqui para aquele profissional que quer ingressar nessa área, né? O que ele tem que buscar, o que ele tem que fazer para ser um bom profissional e para chegar aí nesse sucesso de vocês. Bom, eu acho que primeiramente o profissional às vezes está até desmotivado, né? Ele tem que acreditar. Olha, eu estou acreditando, eu quero e eu vou correr atrás. E a partir desse momento, ele buscar conhecimento. Primeiramente, ele buscar o conhecimento e depois a prática, né, o entendimento e saber que o caminho, às vezes, né, desse entendimento dele mesmo, às vezes vai demorar um pouquinho, mas olha, tudo que a gente acredita na vida é sucesso, né? A realização nossa depende de nós. Não estamos aqui falando de ficar rico com a ROF, nada disso. O sucesso vem também com o comprometimento e o que você faz de melhor para o paciente. E eu falo que o maior sucesso disso tudo é a humanização. É o acolhimento que você também dá ali para o seu paciente. Então, eu acho que é um conjunto. E tentar fazer o melhor. Doutora Graça? Então, eu acho que hoje está muito mais fácil para você iniciar dentro da harmonização. Quando a gente iniciou, o que a gente está conversando aqui hoje foi uma construção de uns anos para cá. Essa conversa, quando a gente fez nossa especialização, ela não existia. Não existia associação de técnicas, a gente não falava tanto de anatomia igual se fala hoje, né? Então, assim, o que eu acho é que, primeira coisa, quer iniciar, inicie certo. Faça uma especialização, construa isso ao longo de meses, né? Para você ter mais segurança. Paralelo à especialização, se puder, faça cursos daquilo que você mais gosta também, né? E o sucesso, ele vem essa construção. Eu acho que a gente trabalhar com seriedade, o sucesso, ele vem, não sei se é o sucesso financeiro total, porque o sucesso financeiro, às vezes ele agrega, ele está muito ligado a você estar no lugar certo, na hora certa. Entendeu? Vários profissionais que a gente vê por aí que despontaram muito. Eu não sei como é que funciona essa questão de sucesso para cada um, né? Para mim, hoje, dentro da minha profissão, eu me sinto um sucesso
mais do que quando eu trabalhava na área da ortodontia, porque eu me sinto realmente realizada. Então eu acho que o certo é buscar, estudar e não tem outra opção. É estudar e fazer o que é certo. Isso é importante. Doutora Cantis? É isso mesmo, que eu vejo assim, em mim um grande exemplo. Eu gostava da ortodontia, mas eu era uma profissional mediana. Eu fiz uma especialização muito boa, excelente, não tenho a menor dúvida, foi 2004, 2005. Mas eu era uma profissional mediana. Eu não era aquela profissional que fazia 1 milhão de cursos, que sentava para estudar, porque a gente precisa sentar para estudar. Na harmonização, o que acontece? Na minha concepção, toda a área é difícil. A odontologia é difícil, a medicina hoje já está difícil. Existem as pessoas que se destacam em todas as áreas. E a pessoa, para se destacar, ela não pode ser uma profissional medíocre. Você não pode ser mediana. Se você estiver naquele, tá bom, não vai dar certo. A gente tem que correr atrás, a gente precisa focar e realmente dedicar. Porque senão a gente não sai do lugar. Essa foi a minha experiência. Com certeza. O caminho é longo, né? Estamos aí tentando. É longo. Mas... E eu acho que é tipo, às vezes você vai lá no Instagram e fala, poxa, olha a vida da pessoa. Gente, foca em você. Às vezes você vê o pessoal aí brigando por coisas, por bobagens. Esse dia eu falei, gente, utilidades. Eu agora quietinha na minha, ganhando meu dinheirinho, correndo atrás. Isso mesmo. E é isso, não existe receita É o que eu mágica. te falo, o sucesso é bom para cada um. Exatamente. Que é bom, né? É isso. E uma observação que para mim é muito importante é que percorrer esse caminho com amigos, colegas, que um apoia o outro, igual a gente não tem uma equipe, disputa, né? Isso não. fortalece. A gente né? uma apoia a outra, a gente vibra com o sucesso da Não outra, tem aquela cada coisinha disputa pequena, ali, não. aquela bobagem. Definitivamente discutir, não. Aquela famosa destacar frase, mais. sozinho Ninguém- você vai, mas Juntos juntos somos mais. a gente É isso voa, mesmo. né? Porque quem nunca precisou de um amigo? Quem nunca pediu um socorro? Nossa. E quem nunca compartilhou também, né, as alegrias. A gente fala que às vezes o amigo não é aquele que está na sua alegria, é o que está lá, né, no problema quando você precisa. Então, acho que é isso. E todo mundo tem um lugar ao sol. Isso mesmo. Bom, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para vocês. Nós que agradecemos, agradecemos, viu, Aretusa? Sua Obrigada. simpatia Com toda. certeza. Simpatia, a voz Obrigada. maravilhosa. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.